Tá, então ele tá gravando já. Aí, se alguém entrar atrasado, pode pegar a gravação. Então tá, pessoal. Na última aula, o que a gente viu, então? A gente viu como representar, né, um circuito, como tirar a expressão de um circuito, como... Deixa eu pôr a minha janela aqui. Como extrair expressões, né, como extrair as expressões booleanas do circuito, como achar uma tabela verdade do circuito, né? Tira a expressão lá, vai tirando parte a parte a tabela verdade. A gente ainda vai ver mais algumas coisas um pouco mais à frente, como, por exemplo, achar o circuito a partir da tabela verdade. Antes eu passava isso junto com tudo que eu passei antes, mas agora eu vi que faz mais sentido passar depois que vier a álgebra de Boole, porque quando tu extrai, né, quando tu extrai a expressão a partir da tabela verdade, ela não sai simplificada, né? Então é bom tu aprender as técnicas de simplificação antes. Tá? A gente vai ver duas técnicas. Na realidade, a primeira nem é assim, de fato, uma técnica, que é os teoremas de Boole. Tá? Aqui, na realidade, a gente vai aprender como manipular variáveis, né, expressões algébricas de Boole, né? A gente já viu lá o que é uma variável booleana. O que é uma variável booleana? Vocês se lembram? De cabeça não. Como assim não? Tenta aí. Alguém tenta aí. Vamos lá. O que é uma variável booleana? Poderia ser uma fonte. Uma fonte. Uma chave. Mais abstrato. Tu tá certo, tu não tá errado. Tá? Algo binário. Uma chave, ela é uma variável booleana. Mas o que o colega falou agora? O que uma chave faz? Ela funciona com quais valores? Ela liga ou desliga. Isso, muito bem. Tá? Então, os que responderam certo. Tá? De fato, se tu pensar de forma prática, uma chave, ela é uma variável booleana. Tá? Por quê? Porque uma hora ela vai estar 0, outra hora ela vai estar 1. Tá? O outro colega que falou uma fonte não é uma variável, uma fonte é uma constante. Né? Se tu considerar que a fonte ela tem 0,5 volts, né? Então tu pode pegar o 1 do positivo e o 0 do negativo. Tá? Enquanto que uma chave, ela vai ser, tu não vai saber, né? Tu vai ter que ter, ou se tu não tiver um indicador de uma chave, tu não sabe. Por exemplo, a chave de luz ali, se não tem a luz, tu não sabe dizer, tu pode usar a vida inteira a chave ali. Se tu tira a luz, né? Tu não vai dizer, tu não vai saber direito que posição é 0 ou 1, né? Se tu disser, essa é 0, tu bota tua mão no fogo que dá para enfiar o dedinho ali no bocal da lâmpada, não vai tomar um choque, né? Então, tu não sabe, tá? Se não tem a luz para te indicar, tu não sabe. Então, uma variável. Agora, um fio que tu sabe que é o fase, tu não vai botar o dedo ali, né? Porque tu sabe que tu vai tomar um choque. O fio que já é o neutro, né? O terra já não tem problema. Mas não faço isso, tá? Não boto dedo em fio nenhum. Nem se for o neutro, nem se for o terra. Tá? Tem um ditado na instrumentação, que é a área que eu estudo, que diz que o corpo humano não é instrumento, né? Tu nunca enfia um dedo para ver se o negócio tem eletricidade ou não. Às vezes tu tem a certeza que não tenha. Tá? É que nem, né? Não dá para... É uma roleta russa ali. Se tu enfiar o dedo, pode ser que dê algum problema. Então tá. Então, uma variável booleana é um valor, tá? É algo que tu pode, que só assume dois valores, 0 ou 1, tá? Essa é a variável booleana. E aí, só que tu
tu até pode usar como variável booleana botar um nome nas coisas, né? De uma chave, por exemplo, né? Enfim, a gente vai ver isso mais à frente, que tu bota nomes que fazem, às vezes, sentido com o que tu está lidando no mundo real. Tá? Mas, por enquanto, que a gente ainda está estudando de forma abstrata a álgebra de Boole, como simplesmente uma manipulação de variáveis que só podem ter 2 valores, que é 0 ou 1, tá? Então, a gente usa letras, tá? Letras que representam essas variáveis, tá? Mas vamos lá, vamos começar aqui com o começo da álgebra de Boole. Vocês chegaram a começar a ver a álgebra de Boole com o Otávio? Ou é a primeira vez que vocês ouvem falar disso? Primeira vez. Primeira vez? Tá. Tá, pessoal, não é um assunto fácil, tá? Esse é o assunto dos mais difíceis dessa disciplina. Tá? Essa disciplina, ela tem 2 assuntos que são difíceis, que é a álgebra de Boole, tá? E a parte que não é tão difícil também, que é a parte de circuitos sequenciais. A parte de circuitos sequenciais, ela não é difícil, ela só tem que cair a ficha. Quando cai a ficha, fica tudo muito fácil. Tá? É que nem programação, acho que muitos aí que fizeram programação, achava que era um troço de outro mundo, daqui a pouco caiu a ficha. Aí pareceu um negócio até relativamente simples, tá? Tanto para outros ainda talvez seja difícil, né? Não tem problema, cada um tem seu tempo aí de entender as coisas. Tá? Mas a álgebra de Boole aqui, ela requer um raciocínio lógico, assim, e treino, né? Tem que treinar, resolver os exercícios, porque é só com treino que tu aprende realmente, tá? A melhor forma de fazer. Tá? Para que serve a álgebra de Boole? Ela serve para fazer simplificação de circuitos. Tá? Simplificação de circuitos. Como assim, professor, simplificação de circuitos? Eu posso ter um circuito gigante de 4 entradas e uma saída, que faz a mesma coisa que um circuito pequeno com as mesmas 4 entradas e uma saída, né? Aí, o que tu prefere? Tem um circuito grande, que tu vai gastar mais para construir, ou um circuito pequeno, que vai te custar menos, que faz a mesma coisa? Tá? Então, a simplificação é importante. Mas vamos ver aqui, ó. Primeiro, os teoremas, que a gente chama de teoremas de uma variável, né? Que geralmente envolve a variável com ela mesma, operações da variável com ela mesma, ou operações dessa variável com constantes. Tá? Alguns teoremas são bem bestas, tá, pessoal? São até quase óbvios, outros nem tanto, tá? Como, por exemplo, o teorema A, tá? Eu deixei uma tabela, tá, com todos os teoremas, tá? Tem os teoremas de uma variável, os teoremas multivariável e os teoremas de Moore, tá? De De Moore. Tá? De De Morgan. Eu estou confundindo o Boole com Morgan, inventando o nome aqui. Então, tem os teoremas de De Morgan, tem os teoremas de multivariável e de uma variável, que são os que a gente está vendo agora, tá? Eu deixei uma tabela em PDF lá, é bom vocês sempre terem nessas aulas de álgebra de Boole, para poder acompanhar. Tá? Principalmente na aula de exercício que a gente vai fazer, tá? Mais à frente. Mas vamos lá. Primeiro teorema, o teorema A. Vocês enxergam o meu apontador laser ali na tela, né? Enxergam, eu acho. Sim. Sim. Tá. Então, o teorema A, ele é bem óbvio, né? Todo número multiplicado por zero, né, é igual a zero. O que representa o teorema A? Essa primeira porta lógica aqui, uma porta AND, né? Essa porta aí. Toda expressão lógica, pessoal, toda expressão lógica é implementável através de portas lógicas, tá? Como um circuito. Tá? Por isso que muitas vezes a gente faz analogia, a gente usa um para mostrar o outro, ou vice-versa. Tá? Mas isso a gente já sabia da porta AND, né? Na porta AND a gente sabe que sempre quando tem um zero multiplicando em uma entrada, a saída vai ser sempre zero, independente do que tiver nas outras entradas. Tá? Claro isso para todo mundo? É claro como funciona esse teorema 1? Sim. Tá. O teorema B, na realidade o teorema A, né? O teorema B. O teorema B diz que todo o valor multiplicado por 1, toda variável que tu multiplica por 1 é igual à própria variável. Tá? Isso é um tanto óbvio, né? Porque se a variável for zero, quer dizer que 0 vezes 1 é igual a 0. Se a variável for 1, isso quer dizer que 1 vezes 1 é igual a 1. Tá? Tranquilo? Entenderam esses 2 teoremas? Sim. Tá? Então, eles são representados por essas 2 primeiras portas lógicas aqui.
O terceiro teorema, tá? Talvez já não seja mais tão óbvio, assim como o quarto, C e o D. Mas vamos pensar sempre substituindo por valores, como são só 2 valores, né? Então não fica difícil fazer isso. 0 vezes 0 é igual a 0, né? Isso quer dizer que se x é igual a 0, quer dizer que a saída vai ser 0. Porém, se o x for igual a 1, a saída é igual a 1. Isso, tá? Isso aí. Então, quer dizer que se tu faz uma variável vezes ela mesma, não existe ao quadrado na álgebra de Boolean, tá? Não existe ao quadrado. Não existe x ao quadrado. Que nem tu teria na álgebra da matemática. Tá? Então, como também, que tu resolve? As variáveis podem sempre não ser 0 e 1, né? Então não tem como dar um número diferente delas. Não pode ser 2 vezes 2 para ser 4. Sim. Exatamente, tá? Então, ele vai ficar só nesses 2 números. Perfeito, tá? Então, se tu multiplica x por x, basta, né, tu saber qual é o valor de x, tu sabe qual é a saída. Se o x for 0, a saída é 0. Se o x for 1, a saída é 1. Tá? O que significa essa expressão? Quer dizer que a saída desse circuito, que é este aqui, né? Esse aqui, que a saída desse circuito vai ser igual ao valor da entrada. Tá? A saída vai ser igual ao valor da entrada. Ah, professor, mas tem circuito que a gente quer, às vezes, que o valor da... Às vezes tem casos que tu quer fazer isso aqui. Né? Pode ser um isolador aqui, isolar 2 etapas do circuito, não sei, tá? Daqui a pouco tu quer fazer alguma coisa do tipo. Mas vamos lá. Esse daqui de baixo, tá? Ele talvez também já não seja tão óbvio. X vezes x invertido é igual a 0. Por que é igual a 0? Quem é que me responde essa? Vamos dizer porque que x seja 1. Então, 1 vai virar 0 e daí no final tem que ser 0 também. Tá. E tu, João Batista, desculpa, repete aí. E quando tu tem esse número, quando só pode ter 2 e um deles está invertido, com certeza um deles vai ser 0. Muito bem, tá? Então, os dois Joãos, tá? Eles estavam certos. Tá? Basta tu pensar aqui e substituir pelo valor. E como disse o segundo João, o primeiro João, o segundo João falou, como só tem 2 valores, se tu está multiplicando o valor com ele invertido, um dos valores só pode ser 0. Se só pode ser 0, qualquer coisa vezes 0 é 0. Beleza. O teorema letra E. Tá? Então, esses teoremas aqui são teoremas do produto, né, da porta end, assim, que representa pela porta end. Agora, esses aqui são teoremas de soma, né, representa uma porta OR. X mais 0, né, é igual a X. Tá? Por quê? Porque se o X for 0, 0 mais 0 é igual a 0. Se o X for 1, 1 mais 0 é igual a 1. Então, a saída desse circuito vai ser sempre igual ao valor de x. O mesmo valor que tu aplica em x vai aparecer na saída. Uma porta OR, a gente já sabe que a porta OR, de uma ou de várias entradas, se qualquer uma das entradas for igual a 1, não interessa o que tem nas outras entradas. A saída é sempre 1. Tá? Essas coisas parecem besta mesmo, mas vocês vão ver que isso são coisas que simplificam circuitos, tá? Isso são coisas que simplificam circuitos. Tá? X mais x é igual a x, tá? Por quê? Tá? Porque não tem 2 vezes x aqui que nem na matemática. Tu não fica somando e acumulando variáveis. Tá? Não funciona do mesmo jeito. Se o x é 0, quer dizer que 0 mais 0 é igual a 0. Se o x é 1, quer dizer que 1 mais 1 é igual a x. X mais x invertido, então vale pela mesma coisa. Se qualquer entrada for igual a 1, tá? Se qualquer entrada for igual a 1, tá? E só tem 2 valores possíveis, tá? Isso quer dizer que, obrigatoriamente, aqui um dos valores vai ser 1. Então, não interessa que, né, o valor de x, a saída é sempre 1. Tá? Então, todos esses exemplos estão representados, tá, nesses circuitinhos aqui. Que ajuda vocês a entender aí um pouco melhor. Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta nesse slide? Eu vou dar o tempo de um gole de água para vocês fazerem a pergunta.
Não? Então tá. Segue o baile. Na real, só pensando numa dúvida aqui, tem algum teorema que pode ter 3 entradas? Três o quê? 3 entradas daí, por exemplo, x vezes x vezes x, algo assim. Boa pergunta, me responde então. Quanto que é x? Ah, seria x, mas... Por quê? Bom, um número vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, vezes ele mesmo... Digamos que seja zero. 0 vezes 0 vezes 0 vai dar 0. Ou tu pode pensar o seguinte, x vezes x, vamos só usar os teoremas que a gente aprendeu. X vezes x igual a x, né? Vezes x. Aí tu faz de novo, x vezes x, x. Entendi. Tá? Sim, existe teoremas de 3 variáveis. Mas, né, tu pode 3 variáveis não, mas que aparecem 3 vezes na mesma variável, né? Uma variável. Só que tu sempre pode fazer de 2 em 2, né? Tipo isso aqui, ó, x. Dá para resolver todos com esses como base, né? Isso, dá para resolver tudo isso como base. Né? Aqui, por exemplo, tu pode tanto dizer que x mais x igual a x, né? Isso aqui igual a x. E aí, no fim, tu vai dizer que isso é igual a 1. Ou tu pode simplesmente dizer que qualquer coisa somada com 1 é sempre 1. Tá? Nos dois caminhos não está certo. A lógica ainda segue a mesma da matemática, tipo, multiplica primeiro, soma depois. Isso sim. Tá? Continua. Perfeitamente. A gente vai ver agora nos próximos teoremas. Tá? Mas vamos ver aqui. 1 é vezes menos 1, né? Oi? E o não é... Não, pode ser vezes menos 1, mas seria... tem que negar ele antes. Tipo, não vem primeiro. Se tiver uma multiplicação em 1. Tipo assim, tem 3 negocinhos ali e um deles está com não. Primeiro eu resolvo o não dele, né? Sim. Isso. E aqui? Me responde o que eu faço aqui. Primeiro tu multiplica e depois inverte, eu acho. Oi? Primeiro tu multiplica e depois faz o... Como que eu vou multiplicar primeiro? Aqui eu tô invertendo. Primeiro tu faz a soma e é como se tivesse entre parênteses. Isso, aqui é como se tivesse entre parênteses. O sinal de inversão sobre a operação toda, tá? É como se fosse um parênteses, tá? É como se fosse um parênteses. Eu fiz aqui exatamente para... É um pega-ratão, tá? Era um pega-ratão mesmo. Tá? Mas é isso aí, porque nem todo mundo está ligado nisso daqui. Mas o sinal de inversão funciona como se fosse um parênteses. Então, em alguns casos, o sinal de inversão vai ter prioridade. Agora eu entendi o que tu me perguntou, né? Inverte primeiro ou não? Inverte a entrada se a entrada aparecer assim, né? Agora, se fosse isso aqui, ó, o exemplo ali que eu dei antes, aí sim, aí eu faria B invertido vezes C e depois eu somaria com A invertido. Tá? Entenderam a diferença disso aqui para isso aqui? Sim. Tá. Então, isso aqui é diferente disso. Tá? Isso aqui é uma NOR, a gente viu na última aula, a gente viu meio que no finalzinho lá, mas você se lembra o que é a NOR, né? A NOR é a porta OR com o inversor na saída, né? Então, tu soma e depois inverte. Aqui, né, eu só faria a OR primeiro aqui nesse caso se tivesse assim, né? Aí sim, aí se eu quiser fazer essa soma primeiro, eu sou obrigado a botar o parênteses. Mas isso aqui ainda é diferente disso aqui, né? Isso aqui ainda é diferente disso aqui. Claro? Sim. Tá? Isso aqui ainda é diferente disso aqui. Com e sem parênteses, tá? Com e sem parênteses. Então tá. Os teoremas de uma variável, pessoal, às vezes, tá? A gente pode pensar eles num ponto de vista multivariável, tá? Desde que as multivariáveis que apareçam, eles apareçam da mesma forma, com as mesmas expressões. Então, olha isso aqui, ó. Vocês estão vendo AB invertido vezes AB invertido, invertido, tudo invertido. Tá? Vocês conseguem relacionar isso com o teorema D?
né? Se eu considerar que o meu x é AB invertido, né? E eu tenho que x vezes x invertido é igual a zero, portanto, AB invertido vezes, né, AB invertido, tudo invertido, é igual a zero também. Ah, nesse caso está usando o AB invertido como se fosse o X ali do teorema. Isso, ó, eu estou explicitamente dizendo, ó, que o meu AB Eu não invertido preciso é o passar o X. trabalho de descobrir o que, que seria o AB invertido para depois Perfeitamente. inverter, porque isso é uma coisa pronta. Isso. Tá? Tu não teria trabalho de ter que resolver essa expressão. Se isso aqui aparece, tu pode dizer que isso aqui tudo é igual a zero. Ó, isso aqui eu posso trocar por zero. Tu acha que é uma simplificação ou não é uma simplificação isso? Com certeza. Com certeza, né? Tu tá trocando aqui, ó, tem uma porta lógica, duas portas lógicas, 3 se tu contar, 4 se contar esse inversor, tá? Mais aqui, ó, mais esse outro inversor aqui, se tu não tá usando uma NAND, então tu vai trocar uma, duas, três, quatro, cinco, 6 portas lógicas por um fio. Por um fio. Duas portas lógicas para parecer que está fazendo uma coisa mais inteligente. Tá? Então, entenderam? Vocês podem trocar, tá, trechos idênticos do circuito como se ele fosse tratar como se fosse uma variável. Porque, no fim das contas, A vezes B invertido, ele só vai ter dois valores, né? Ele só vai poder ser igual a zero ou poder ser igual a 1. Tá? Então, eu posso tratar e dizer que isso aqui é o meu X do circuito. Tá? E aí eu substituo aqui, né? Então, vai ser a mesma coisa que ter X vezes X invertido. Isso aqui eu sei que é igual a zero. Claro, pessoal? Então, tá. Seguimos o baile. Teoremas multivariável. Eu tinha uns recados sobre a lista e sobre o laboratório, tá? Me lembrem de dar esse recado no fim da aula. Sobre o laboratório, eu vi uma dúvida. Tu falou que cada dia que tu demora mais para entregar vai reduzir um pouco a nota, mas tu não botou a data de entrega. Tá, então. Tudo muda meio que estava pro dia antes. Mas óbvio que eu vou botar uma data com prazo que seja adequado para vocês me entregarem, tá? Okay. Eu botei porque eu quero que vocês baixem e já olhem, tá? E já resolvam o que vocês souberem. Pode ir adiantando trabalho. Tem coisas que vocês podem resolver ali, tá? Mas tem coisas que vocês só vão conseguir resolver depois dessa aula. Daí eu vou botar um prazo. Tá? A partir de amanhã eu vou abrir o prazo. Eu não sei ainda, mas eu vou botar lá o prazo e aí a gente conversa na quinta-feira. Tá? Mas não se preocupem, pessoal, não se preocupem, tá? Que eu não estou fazendo, eu vou ficar escondendo o prazo porque eu quero ferrar a turma. Né? Não faço isso aí não, tá? Vai ser isso aí meio sacanagem, tá? O prazo vai ser um prazo razoável. É um prazo razoável, podem ficar tranquilos. Então tá. Vamos lá. Teoremas multivariável. Então, os teoremas multivariável são teoremas que envolvem, então, mais de uma variável. Então, o primeiro teorema aqui, a gente chama... como é que é? É comutativo. Comutativo. Distributivo, não. Eu me esqueci o nome do teorema. Mas não interessa. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que a ordem não interessa, né? Se tu fazer x mais y, é a mesma coisa que fazer y mais x. Tá? Assim como no produto. Deixa eu trocar aqui para o marcador. Né? Então, x mais y é a mesma coisa que y mais x. Assim como x vezes y é igual a y vezes x. Tá? Então, isso é meio óbvio. Mas, enfim, está aqui registrado que são a mesma coisa. Tá?
Aqui também mostra que numa operação de soma de 3 variáveis, não interessa se tu soma o y com z antes e depois com x, ou se tu soma o x com y depois do z, ou se tu soma tudo ao mesmo tempo. Tá? É tudo a mesma coisa. Tá? No caso, tu está somando 3 coisas diferentes, ou 4, ou 5, ou 6, ou 10, ou 1 milhão de coisas diferentes. Não interessa, se tu só está somando coisas, tá? Não interessa as coisas que tu soma primeiro. Assim como no produto, tá? Na porta end. Então, tu pode multiplicar primeiro, fazer uma end primeiro entre y e z, e depois com x, ou x e y, depois com z. Tá? Vai dar tudo no mesmo. Vai dar tudo no mesmo. Mas vamos lá. Esse aqui já talvez... Esse aqui eu me lembro como é que é o nome. É propriedade distributiva. Tá? Na minha época de colégio, chamava o famoso chuveirinho, né? Porque vai multiplicando aqui, ó, dentro. Não sei, eu chamava chuveirinho porque parece que são pingos de água saindo do chuveirinho. Né? Então, o que quer dizer isso? Né? Que o x que está multiplicando fora do parênteses, ele vai multiplicar todos os elementos que estão dentro do parênteses. Né? Então, vai ter x vezes y e x vezes z. Tá? Tá? Isso quer dizer que, se tu tiver esse circuito aqui, y mais z fazendo uma end com x, ou se tu tiver isso aqui, xy, xz, fazendo uma OR. Tudo tu pode pensar em questão de circuitos, tá? É a mesma coisa, esses dois circuitos. Esses dois circuitos que estão separados por essa linha reta aqui, tá? Eles são iguais. Tá? Isso quer dizer que tanto faz eu somar o y com z e depois multiplicar por x, ou multiplicar o x pelo y, o x pelo z e depois somar tudo. Tá? Entenderam isso aqui? Isso aqui é que nem na matemática, né? Tá? Vocês conseguem relacionar isso com a matemática? Sim, com certeza. Tá? Sim. Tá? Aí, aqui vem a outra coisa, a parte oposta. O que eu posso fazer se eu tiver isso aqui, ó? Não gostei desse exemplo aqui. Não vamos usar x, deixa eu usar outra variável aqui. Deixa eu deixar o xy só para... Se eu tiver isso aqui, ó. Cadê o negócio? Ah, tá ali, ó. Eu perco o meu mouse às vezes. Eu perdi de novo. Cadê? Acho que eu tô ficando meio cego, pessoal. Não consigo enxergar as coisas. Vamos lá. Então, se eu tenho aqui, ó, A vezes B invertido, vezes C. O que eu tenho em comum nas duas expressões? O que eu tenho igual? O A, né? Porque B é diferente de B invertido. Concordam? São duas coisas diferentes.
Sim. São duas coisas sabidamente diferentes, porque se eu sei que um é 0, o outro é 1. Se um é 1, o outro é 0, então certamente são coisas que não são iguais. Então, mas aqui eu sei que tem um termo em comum, que é o A, né? Portanto, eu não posso fazer o caminho inverso que eu fiz aqui e botar o A em evidência. Posso, né? Lembra da fatoração na matemática? Peguei de rodeio. Isola o que é igual nos dois. Isolo que é igual nos dois, né? E aqui dentro do parênteses entra o quê? Entra o que está sendo multiplicado, né? E no caso é o B e o C, né? Invertido mais o B e o C invertido. Tá? É a mesma coisa disso aqui, do M, né? A mesma coisa disso aqui. Só que é o caminho contrário. Tá? Esses teoremas, eles valem, né? Eles valem dos dois sentidos, né? Eles valem nos dois sentidos. Tá? Certo, pessoal? Tá? Aqui é o mesmo teorema, pessoal, que diz que, né? Ó, que isso aqui vai ser vezes isso aqui vai ser vezes isso vezes isso e isso vezes isso, né? Ó, eu vou ter aqui esses elementos, né? Dos quatro produtos, W vezes Y, W vezes Z, X vezes Y e X vezes Z. Tá? Beleza. Tranquilo? Tá, então, até do I até o N, né, até o teorema N, são teoremas que remetem lá à matemática que a gente conhece. Tá? Agora, tá, esses aqui, eles já são mais do tipo, olha a tabela, tá? Tu tem que olhar a tabela, tá? Tu ajuda da tabela, então, que eu te dei, tu vai sempre poder substituir, tá? Coisas que aparecem neste formato, do tipo X mais XY, tá? Tu pode substituir só pelo valor de X. E isso vale, tá, da mesma história que a gente viu lá de uma variável. Se aparecer grupos de variáveis iguais que estão nesse formato, tá, também vai valer essa regra. Mas, olha só como eu sou legal. Deixa eu ver. Olha só como eu sou legal. Eu vou demonstrar aqui para vocês o O. Tá? O teorema O. Então, x mais xy, por que, professor, que isso é igual a... Por que isso é igual a x, professor? Porque o senhor quis, ou porque o Bully quis, lá em 1800 e tanto, e deu, assim, decidiu e já era. Não, tudo aqui tem que fazer sentido. E ali pode assumir o 1 ou 0 na multiplicação. Aí, tipo, depois que somar com ele, vai dar ele mesmo de qualquer forma. Não. Porque depende, se ele for 0, por exemplo, e multiplicar com o y e for 1, não, vai dar 0. Aí, depois, antes, quando eu somar... Tá, antes, quando era uma variável, fazia sentido pensar em mudar os valores, tá? Agora aqui, quando tem mais variáveis, aí tu pensar em substituição de valores, começa a se tornar mais complexa essa questão. Tu até talvez esteja certo no que tu está falando, tá? Eu não entendi muito bem, mas eu até acho que tu está certo no que tu está falando. Tá? Não é o parecido com o X desses invertidos? Deixa eu terminar. Então, assim, tu até acha que está certo no que tu está falando, tá? Eu não prestei muita atenção porque eu já quero te alertar desde já. Se tu começar a pensar em trocar por variáveis, as expressões vão começar a ficar muito grandes, tu não vai mais conseguir, porque tu não vai conseguir pensar, se tem 5 variáveis, né? 2 elevado a 5 é quanto? Né? 32. Tu não vai conseguir pensar em 32 possibilidades. Então, imagina, são 32 combinações diferentes de variáveis. Tu não vai conseguir pensar nas 32 combinações ao mesmo tempo. Tá? Tu vai precisar aí começar a aplicar as regras algébricas. Tá? Entendeu? Então, a partir do momento que tu tem mais de uma variável, já começa a ficar complexo tu pensar dessa forma. Sim, sim. Tá?
Desculpa, João, o outro João, o João Vitor. Não, só achei que parecia um pouco com o x vezes x invertido. Tá, também não. Quer ver? Ó, eu vou mostrar só com o que a gente aprendeu até agora. O que eu acabei de dizer aqui no Teorema M? Que eu também posso botar em evidência as coisas que são iguais. Né? Quem que é igual aqui? O que eu tenho em comum nos dois termos? O x. X. Ah, professor, mas tem um x sozinho ali. O que eu vou botar dentro do parênteses nesse x sozinho? O que eu posso multiplicar por x? Ó, Isso. Tá? O que entra dentro do parênteses aqui, de acordo com esse exemplo que eu botei aqui embaixo? Entra o que está multiplicando o A, né? O que eu sei que multiplica esse x que não muda o valor de x? O colega acabou de dizer. 1, né? Não concordam? Se eu multiplicar 1 ali, eu não mudei nada. Certo? Entenderam isso, pessoal? Ó, isso vem lá desse teorema B, do teorema B, ó. Tá? Vem do teorema B. Qualquer coisa vezes 1 é igual a ela mesma. Ou seja, se eu multiplicar, eu posso pensar de duas formas. Ah, eu multipliquei 1 aqui. Ou tu pode pensar que esse 1 está sempre multiplicando implicitamente qualquer coisa. Tá? São duas formas de pensar o problema. Tá? Entenderam? Ou seja, o que entra... Ó, eu tenho dois termos onde aparece x. Eu tenho uma soma de dois termos e em dois termos aparece o x. Então tem que aparecer uma soma de dois termos dentro do parênteses. Tá? Então essa é a regra. Então aqui vai aparecer o 1 mais y, não concordam? Alguém discorda? Quem discorda, se manifeste agora ou cale-se para sempre. Ou não precisa também discordar, ou pode dizer, não entendi, professor. Tá? Ou pode até escrever no chat também, não tem problema. Explica de novo, eu me perdi um pouco. Se puder. Tu te perdeu em qual parte? Tu não entendeu isso aqui? Esses 2, 1. 2, 1, onde é que tem 2, 1? Aqui e aqui embaixo? Esse em cima e esse Ah, não, embaixo. desculpa, é um y. Perdão. É um y. Tá horroroso esse y, né? Eu fiquei pensando se alguém ia confundir com 1. Se eu pensei que alguém pudesse confundir com 1, é porque alguém poderia confundir com 1. Então, y, bem bonito agora. Tá meio palha esse y, né? Aí, tá. Porque eu tô fazendo o O aqui, tá? Então vamos voltar para o que estavam distraindo aí, vendo live na Twitch, eu estava vendo o seu seriado favorito na Netflix, ou está fazendo as duas coisas, né? Assistindo aula de eletrônica digital, vendo a livezinha, tá? Então, ó, vocês que estavam distraídos, a gente está resolvendo o teorema O, comprovando ele, usando só os teoremas que a gente aprendeu até agora, tá? Então, aqui, qual o teorema que a gente usou? A gente usou o teorema M, né? Não usamos o teorema M para botar em evidência. Concordo ou não concordo? Sim ou não? Sim. Né? Então tá. Qual outro teorema que a gente aplica agora aqui? Está na página anterior. No slide anterior. Ou na tabela anterior. Se vocês estão com as tabelinhas... Por isso que eu falei para vocês terem a tabela para essa aula, né? Qual teorema que a gente aplica agora? Vamos voltar aqui para ajudar vocês. Qual teorema que eu aplico em y mais 1? Ou 1 mais y, que tanto faz, né? Quanto é que vale isso? 1, porque a gente aplicou o teorema F. Então, aplicando o teorema F, ó, meu F, que bonito, lindo. Aplicando o teorema F, a gente sabe que isso aqui tudo vai ser igual a 1, que leva o meu valor final a x, como queríamos demonstrar, né? Ou o famoso CQD. Já viram isso em algum livro? Tá? Então, se um dia verem isso num livro, já saibam o que significa, como queríamos demonstrar. Tá? Entenderam? A gente só usou os teoremas que a gente aprendeu até agora. A gente não aprendeu nada que a gente não soubesse. Tá?
E o P e o Q, que a gente ainda não consegue resolver agora, tá? A gente ainda não consegue resolver agora, porque ele envolve coisas que a gente ainda não viu, tá? Mas acreditem neles, tá? Isso quer dizer o quê? Tá? Deixa eu até apagar aqui a borracha. Aqui. Vou apagar aqui, para vocês enxergarem melhor o teorema P e Q. Tá? Ele está dizendo que se eu pego x e somo esse x com um x invertido vezes y, isso é a mesma coisa que dizer que substituir por x mais y. E o teorema Q é a mesma coisa, só que ele inverte o x de lado, né? Ele inverte o invertido do x. Aí, se ele inverte o x, o invertido do x, ele também... O x aparece invertido aqui. Tá? Então, isso o importante é a forma. Se vocês verem algo com esta forma de alguma coisa mais esta coisa invertida vezes outra coisa, né? Vai dar essa resposta aqui. Tá? Professor, não entendi... não tem problema, tá? Guarda essa tua dúvida, tá? Guarda essa tua dúvida que mais adiante a gente vai usar bastante esses teoremas, tá? Então, tu vai acabar entendendo de um jeito ou de outro. Eu espero. Senão eu vou bater na porta da tua casa aí. Para te ensinar. Eu tô brincando, não vou fazer isso não. Imagina que medo, né? Professor batendo para a gente ensinar eletrônica digital em casa. Mas vamos lá. Os teoremas... Ah, tá. Aqui está o nome dos teoremas, que eu tinha me esquecido. Olha aí que legal que eu só botei um nome. Mas os nomes não são tão importantes, tá? Não vai ser uma coisa que eu vou te perguntar. Ah, diga como é que é o nome do teorema IJ. Tá? Me interessa mais que vocês saibam usar eles, do que, enfim, os nomes, tá? Os teoremas distributivos, ó, aqui eu já botei o mesmo exemplo, tá, que eu fiz lá para vocês. Então, aqui eu repito, ó. Os teoremas MN são chamados de distributivos, que são esses dois aqui, né, o M e o N. São os distributivos, que são os que distribuem a multiplicação, né? Por isso, distributivos, né? E eles também podem ser usados para expandir o produto, que às vezes é interessante na hora de fazer a simplificação, ou para fatorar expressões. O que é fatorar a expressão? Né? É botar coisas em evidência. Então, aqui, ó, aqui eu botei dois exemplos. Eu boto em evidência as coisas que são comuns. Vocês entenderam esse exemplo? Ó, o que eu botei em vermelho é o que é comum na expressão. E aqui eu botei em evidência. O que é essa expressão de baixo? Eu quis mostrar que o quê? O que eu quis mostrar aqui? Que tu pode botar mais de uma variável em evidência, desde que elas apareçam iguais em todas as expressões. Tá? Alguém queria falar alguma coisa? Não sei, eu ia perguntar agora que eu estava vendo os exemplos, se tem mais de uma coisa em comum, ela também vai junto pro destaque, Isso. né? Eu tô à frente, ó, viu? Ó, quando vocês estão vendo, eu já estou voltando. Ó. Tá? Ia ser uma boa pergunta se eu não tivesse falado disso, mas foi uma boa observação. Tá? É isso aí. Então, se tu tem mais de uma coisa, tá? Mais de uma coisa, tu bota essa mais de uma coisa em evidência. Tá? Agora, a pergunta de R$1 milhão. Tá? Pode cobrar do Jefferson lá, tá? Se vocês acertarem. Pode dizer que fui eu que falei que está valendo R$1 milhão. Fatorem vocês as seguintes expressões. A primeira vai ficar não C vezes... Não, pera. Não, faz o papel. Peraí, deixa eu ver se eu acho bom aqui. Não, eu quero que vocês façam o papel e vocês me deem a resposta. Usem a tabela, tá no Moodle, tá? Quem não baixou é só entrar lá no Moodle, junto com a aula 3 tem a tabela. Tá? Tabelas, teoremas de Moodle, tá? Teoremas de Boole. Olha, eu confundo o Moodle com não Boole. C vezes B mais 1. Resolve aí, João. Resolve aí e aí me fala o resultado, usando a tabela. O próximo slide tem a resolução dos dois, tá? Faça aí do jeito que vocês acham que é o jeito certo. Tá? Por quê? Porque quando a gente está treinando, a álgebra de Boole é treino. Tá?
Então, pense que vocês estão fazendo pela primeira vez. Então, a chance de fazer errado é grande. Tá? Mas tem que começar. Buda já dizia, né? Uma caminhada de 1000 passos começa com o primeiro passo. Então, esse é o primeiro passo de vocês na álgebra de Boolean. Tá? Então, é o primeiro dos 1000 exercícios que eu vou passar esse semestre. Mentira. Tá? Imagina 10.000 exercícios de álgebra de Boolean. O cara vira um computador, né? Depois de fazer isso. Tá? Então, aproveitem aí e tentem fazer do jeito que você... Ah, professor, mas eu não faço ideia. Tenta, né? Tenta alguma coisa. E aí, conseguiram? Acharam uma resposta? Não acharam nenhuma resposta? Conseguiram fazer alguma coisa? Eu segui um caminho aqui, mas não deu muito certo, eu acho. Então tá. Então vou mostrar aqui a solução para vocês. Até daria mais tempo, tá, pessoal? Mas como nossas aulas são... Uma horinha só por aula. Como é que tá a carga de trabalho para vocês durante a semana? Vocês estão... Agora, porque a recém começou tranquilo, mas pelo menos os outros módulos foi assim também, depois ficou bem corrido. Tá. A minha ideia, eu entendo assim que você, por exemplo, esse conteúdo de álgebra de Boolean, pessoal, é impossível esperar a autonomia de vocês, tá? Porque nem, tipo, mastigando e dando é um negócio fácil de entender, tá? E autonomia é uma coisa que a gente ganha com o tempo, né? É uma questão de maturidade. Não estou dizendo que vocês são imaturos, vocês são maturos, vocês têm a maturidade de pessoas da idade de vocês, né? Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas na média todo mundo, né? Ninguém aqui está esperando que vocês sejam, sei lá, um aluno de doutorado. Ah, vou te largar esse aqui, ó, esse texto aí, estuda, que é assim que funciona um doutorado, né? Um doutorado, ninguém está nem aí para ti. Tu te vira e tu mesmo vai criar o teu conhecimento. Né? Mas um mínimo vocês têm que ter, né? Do tipo, vocês têm que fazer esse laboratório, né? Eu não vou ficar aqui cutucando, tu não fez laboratório, tem que fazer laboratório. A autonomia de vocês vai ficar aí. Acho que para construir o conhecimento eu vou tentar o máximo possível construir em aula. Vai faltar coisa para ensinar em eletrônica digital? Vai, porque é impossível, né, nesse formato passar tudo. Mas vocês vão aprender todo o básico. Vou tentar, né, passar muito bem o básico, porque se vocês aprenderem bem o básico, qualquer desafio que aparecer depois, né, tu consegue lidar ele sabendo o básico. Mas, enfim. Depois da filosofia do Juju, vamos para a solução do problema. Vamos lá. Então, a resposta do exemplo A, que era A, B, C invertido mais AC invertido. Primeiro, identifico as variáveis iguais. Né? Quem são as variáveis iguais? A e C invertido. A e C invertido. Então, ó, que bonitinho. Eu boto em evidência o AC invertido. O AC invertido aqui, eu usei o teorema B, multipliquei por 1. Por 1, né? Teorema B, multiplica por 1. Entendi. Né? Aí eu boto o AC em evidência e boto dentro do parênteses as coisas, né? As coisas, ó, fatorei. Boto as coisas que estão multiplicando o AC invertido, que é o B e o 1. Porém, contudo, entretanto, eu sei que qualquer coisa mais 1 é igual a... É igual a 1, né? Que é o teorema F. Qualquer coisa e 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? essa parte. Que é o A vezes C invertido no fim. Tá? Porque aqui vai ficar A vezes C, eu acho que eu vou botar, até não me dei conta que eu podia botar mais uma linha, né? Tá? Aqui, isso aqui é igual a 1, tá? E qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, né? Tá? Professor, o senhor botou aqui que também poderia ser resolvido através do teorema O, que é x mais xy é igual a x. Né? Se eu disser que x é igual a AC e y é igual a B, não é a mesma coisa que isso aqui?
Né? Ele só está invertido aqui, né? No caso aqui, né? Só está invertido. Ficaria, né? O x vezes y mais x, né? Se eu considerar isso aqui, né? Isso aqui seria o x, isso aqui seria o y, isso aqui é o x, né? Entenderam? Mas aí também, ó, viram que tem duas formas de fazer. Se tu já praticou bastante, né, a álgebra de Boole, que nem eu, que aprendi álgebra de Boole em 1997, tá? Eu nem sei quanto tempo faz isso, mas fala bastante, né? Tá? Então, eu que aprendi lá, depois fiz na faculdade, depois fiz não sei o quê, e agora dou aula de edição digital, sei lá quantos anos, né? Então, eu já pratiquei e eu consigo enxergar isso fácil. Tá? Mas eu sei que para vocês não é fácil. Não é fácil. Mas vejam que tem duas formas, né? Uma forma rápida, para o cara que já está bem esperto, já conhece bem a tabela de teoremas, ou é um bom observador. A álgebra de Boole, o cara que é bom observador, pessoas que são boas observadoras, que observam bem detalhes, conseguem ir melhor, né? Melhor não, mas conseguem entender mais rápido. Tranquilo? Tranquilo. Agora, a B. Na B, olha aqui, ó, o que eu quis mostrar nessa B? Que o que é comum? O AB invertido, né? Ó, aqui, essa expressão. O AB invertido é comum. E aí eu boto ele em evidência. Aí boto D mais C invertido mais BC. O que eu quis mostrar com isso aqui? Que entra dentro do parênteses, tá? Da fatoração, só os elementos que estão sendo multiplicados pela variável ou variáveis que eu estou botando em evidência. O que não aparece, o que não tem a variável multiplicando, eu só somo depois, né, com o resto da expressão. Entenderam? Ó, o B e o C que não tem nada a ver com a história aqui dos outros dois, tá só segurando vela aqui pro casal, né? Tá aqui no meio aqui empatando lá o casal, tá? Aí eles se juntam aqui, aí chuta o B e o C para lá. Tu não tem nada a ver com a gente. Tu fica de fora da festa. Coitado, né, do B e o C. Eu entendo ele. E também tu mostra que não precisa ter em todas, né, algo similar, pode ser só em Perfeito, duas. é exatamente isso, tá? Eu também gostaria de ter falado isso, eu não falei, ainda bem que eu tenho os colegas que participam para falar as coisas que eu me esqueço de falar, tá? Eu quero mostrar que nem todos os termos vão ter termos em comum, é isso aí mesmo, tá? Então tá. Tá, esse é o famoso empata, eu não vou falar o que é, você sabe, vocês provavelmente sabem o que eu estou falando, né? O empata e os outros dois é o casalzinho que está querendo, né? Desempatar ali, sair do 0 a 0. Tá. Vamos lá. Ah, olha aqui, ó, tem 3 exercícios para vocês fazerem. Só que a aula está quase acabando e eu queria terminar. Mas dá para dar uns... Deixa eu ver quantos slides tem. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu fazer esse último aqui para vocês. Vão tentando aí e eu vou resolver um para vocês aí. Qual que vocês querem que eu faça? Eu acho que esse aqui é fácil, o Y. Esse aqui também é fácil. O primeiro vai ser AB invertido, não? O primeiro vai ser AB invertido. E o segundo vai ser B? O segundo vai ser B. Não sei, vamos fazer o segundo aqui. Ó,
O segundo, eu vou ter isso aqui, vamos fazer o Z e o X. Vamos fazer esses dois. Ó, então, eu vou ter A invertido, né? Então, o Z, ó, Z igual a invertido vezes A, mais A invertido vezes B. Estão entendendo? Ó, A invertido Sim. vezes A invertido vezes B. Mais A vezes B e B vezes B, né? O B vezes o A aqui, eu só inverti a ordem aqui para ficar sempre o A na frente, fica mais fácil de enxergar as coisas. Tu manter as variáveis sempre em ordem alfabética é uma boa prática para ti. Não precisa, né? Porque a gente viu lá que tanto faz multiplicar A, B e A, mas aqui para tu enxergar as coisas, às vezes é melhor não ter. Vamos lá. Quantas simplificações vocês já enxergam de cara aqui? A vezes A é o quê? A invertido vezes A é igual ao quê? Zero. Zero. Né? E B vezes B? B. B. Então, ó, já de cara, já teve essas duas simplificações. Quer dizer que o meu Z, o zero, eu posso tirar da expressão, porque não faz diferença somar com... É a mesma coisa que multiplicar com 1. Somar com zero é a mesma coisa que multiplicar 1. Tu pode deixar ali ou pode tirar. Tanto faz. Né? Não vai fazer diferença. Então, vai sobrar o quê? O A invertido, o B, mais o A vezes o B, mais o B, né? E agora, o que eu tenho em comum aqui? Bota em evidência. Quem? O B. Quantos termos aparece o B? Em todos, né? Nos 3? Sim. Todos. Então vai aparecer todo mundo aqui dentro do parênteses. Não vai ficar ninguém, não tem ninguém empatando a vida de ninguém aqui. Né? Todo mundo aqui vai entrar na festa. Tá? O que entra aqui? A negativo, A e 1. A negativo, A invertido. É Tá? invertido. Eu entendi o que tu falou, mas vamos usar as palavras corretas da disciplina. Não existe A negativo, A invertido. Mais o A e mais 1, né? Que é esse B aqui. Está multiplicando por 1. Opa, eu ia botar um parênteses. Tá? Apaga. Mais 1. E Bem, é um padrão, né? A gente tem duas formas de fazer aqui. Ó. A invertido mais A é igual a 1. E 1 mais 1 é igual a 1. Porém, 1 somando qualquer coisa é sempre igual, vai ser 1. Eu não preciso nem pensar. Se aparece um 1 somando o resto aqui dentro do parênteses, eu não preciso nem pensar o resto, né? A resposta é 1. E B vezes 1 é igual a B. B. Quando tem um dentro do parênteses, o resultado vai ser já o que está de fora daí. Dá para simplificar desse jeito, eu acho. Oi? Quando tem um dentro do parênteses somando, o resultado sempre vai ser Isso, a variável de fora. Tu nem precisa pensar o que tem no resto da expressão, né? Você está somando com 1 dentro do parênteses, todo parênteses é igual a 1. Tá, vamos fazer o X aqui, que ele também não é muito fácil. Vamos fazer aqui nesse cantinho. Então, o que tem em comum no X aqui? A gente pode começar vendo o CD, né? Então, eu vou ter A mais A invertido vezes B. Esse A mais A invertido vezes B, ele se parece com algum teorema? Vai sair 1 dali. Ó, vou fazer de novo. É A mais A invertido vezes B. Ele se parece com quais os teoremas? Com o P? P, né? Não parece com P? Sim. Né? O A é o X e o Y é o, né? Então, isso aqui é igual a A mais B. Mais B. Tá? Mas por que, professor? Por enquanto, a gente só vai ver depois que a gente vê. Tá? Então, isso aqui é igual a C vezes D, A mais B. Tá? E é isso aí, não tem mais o que fazer. Tu pode até multiplicar aqui, mas não vai fazer muita diferença, né? Aí, na hora, vocês vão ter que fazer, tá? O que é o laboratório? Tá? Então, o laboratório
É o laboratório que eu não dei prazo, não, foi a lista que eu não dei prazo, né? É que a lista ainda tem mais uma parte da matéria que eu não dei. No laboratório vocês vão ter que fazer isso. Exatamente isso que eu estou fazendo aqui, tá? Então, tem uma questão que eu dou 3 circuitos que eu faço, peço para vocês montarem. E aí, a outra questão é montar os mesmos circuitos de forma simplificada, tá? É isso aí que vocês têm que me apresentar. Para entender esses exercícios, eu resolvi usei o X aqui porque eram os mais complicadinhos. Tá? De novo, pessoal, às vezes, o professor fazendo aí parece que é fácil, é só ver ali, soma um, pá, é isso aí. Tem que treinar, é praticar, tá? É praticar. Vamos lá. Vamos lá que eu quero terminar esse conteúdo aqui todo dessa aula hoje. Só tem mais esse... O último slide a gente deixa para a próxima aula, que é de exemplos. Tá? A gente pode começar a próxima aula. De Morgan, né? Teoremas de De Morgan. O teorema de De Morgan diz o seguinte, que uma NOR, que é uma OR invertida, né, conceito invertido, uma NOR é a mesma coisa que eu fazer uma AND com as entradas invertidas. Tá? A gente também, de uma forma bem didática, né, a gente diz que quando tu quebra o sinal de inversão, tu inverte o sinal. Né? Ou quando a gente junta o sinal de inversão, muda o sinal. Né? Consegue entender isso? Que tu quebra, a gente está quebrando ao meio aqui a barra de inversão. Sim, entendi o que tu disse, mas não há lógica por trás. Acho que eu vou mostrar ali no próximo exemplo. Qual é a lógica por trás? A lógica por trás é tu pegar... Pode ficar como exercício para vocês. Monta a tabela verdade. Ó, x, y, faz a sequência, 0. Professora, eu não entendi a lógica por trás. Se tu não entende, tu pode fazer a tabela verdade. É assim que tu comprova que duas expressões são iguais, né? Tu faz a tabela verdade. Vamos fazer de um deles, pelo menos, aqui. Vamos fazer de pelo menos um deles, porque se vocês acreditarem que um deles é verdade, vocês vão acreditar em mim que o outro também é. Né? Ó, quanto é que é 0 mais 0? É 0, né? Inverte, fica igual a 1. Né? Quanto que é 0 invertido? 1. E 1, né? Ó, 1, aqui é 0, inverte, fica 1. Aqui é 0, inverte, fica 1. 1 vezes 1, então, é igual a 1. Aqui, 0 mais 1 é 1, né? Inverte, fica 0. Aqui eu vou ter 1 vezes 0, né? 1 vezes 0 é igual a 0. Aqui eu vou ter 1 mais 0, inverte. 1 mais 0 é 1, inverte, fica 0. E aqui eu vou ter 0 vezes 1, né? 0. 0 vezes 1, se eu estou multiplicando com 0, que vai ser o x vai virar 0, né? E aqui, se eu tenho 1 mais 1, é igual a 1. Inverte, fica 0. Aqui eu vou ter 0 vezes 0, que é 0. É igual a tabela verdade dos dois? Eu sei que foi rápido, assim, mas... não, mas deu para entender. Deu para entender, né? Tá? Então, isso quer dizer que uma NOR é a mesma coisa, é igual a uma AND com as entradas invertidas. A mesma coisa, uma NAND, né, que é a AND com a saída invertida, é igual a uma OR com as entradas invertidas. Com as entradas invertidas. Tá? Ó, e tu pode quebrar em cima de qualquer... Ó, nesse exemplo aqui, o que ele quebrou aqui? Ó, quebrou aqui, inverte o sinal. Estão vendo que ficou um traço de negação em cima do A vezes B invertido? Né? E ficou o traço de... Ó, vocês podem ver, esse traço aqui de inversão juntou com esse aqui, né? Separou desse aqui, né? É o mesmo do C. Esse de cima separou com esse aqui. Deixa eu pegar aqui o apontador desse. Tá? Então, esse traço de cima separou com C e inverteu o sinal, ó. Que era mais, virou vezes.
Aí, não contente, eu fui lá e quebrei de novo aqui, ó. Fui lá e quebrei de novo. Quero quebrar até não sobrar mais. E às vezes é bom fazer isso. Tá? E aí vai aparecer uma coisa que eu queria que vocês vissem. O que apareceu no B aqui? 2 invertido. O que é 2 invertidos para vocês? É mesmo que não fazer nada. É a mesma coisa que não fazer nada, né? Vou mostrar aqui de forma bem didática para vocês. Se eu botar 0 aqui, o que vai sair aqui? 1. E depois, o que vai sair aqui? 0. Se eu botar 1, vai sair 0. 1. E depois, no fim, vai sair 1. Ou seja, se eu inverto 2 vezes, é a mesma coisa que não ter, né? Ó, podem ver que aqui embaixo é a mesma expressão, só que sem os duplos negados no B. Aí eu vou lá e multiplico e tenho uma expressão muito mais fácil de enxergar e entender do que aquela de cima, né? Tá? Então, em geral, a gente vai quebrar porque a gente quer, tá? Isso aí a gente vai ver na próxima aula, quando a gente começar a ver mais a fundo simplificação de circuitos. A gente sempre quer que as expressões apareçam no formato que a gente chama soma de produtos. Concorda que isso aqui é uma soma de produtos? É uma soma de 2 produtos, né? Por que a gente quer soma de produtos? Porque quando a gente bota a expressão na forma de soma de produtos, talvez nem sempre dê para fazer isso, mas sempre que der, o ideal é botar. Porque quando tu bota na forma de soma de produtos, fica mais fácil de tu enxergar a simplificação. Eu ia perguntar agora se não daria para isolar aqueles não sei ali. Daria. O ser invertido, né? Daria, mas aí tu não simplifica, de fato, a expressão se tu bota em evidência, né? Tá? Tu talvez diminua o circuito que tu vai montar depois, mas a expressão, elas são equivalentes, né? Dá para fazer isso aqui, sim, se tu quiser, tá? Ah, se fosse uma questão de prova, se tu me apresentasse assim ou assim, tanto faz. Se eu fosse montar este circuito, eu te recomendaria montar o de baixo. Do ponto de vista teórico, não tem diferença, porque não tem simplificação teórica nos dois. Do ponto de vista de circuito, sim, esse de baixo ele vai ter menos portas lógicas que o de cima. Né? Tá? Tá, pessoal? Eu sei que foi corrida, tá? Na próxima aula a gente vai fazer a gente vai fazer esse exemplo aqui. Tá? E aí a gente já começa a parte de simplificação de circuito. Eu vou deixar esse exemplo para fazer na próxima aula, que daí já relembra vocês, tá, que a gente viu hoje. Tá? Esse conteúdo é difícil. Tem exercício na lista, vocês vão ter que fazer. Vai ter exercício na prática e vai ter exercício em prova e vai ter isso. Vocês vão ter que usar a álgebra de Boole em diversas etapas, tá? Para simplificar. Quando a gente chegar lá em circuitos sequenciais, vocês também vão ter que usar para simplificar as expressões dos circuitos sequenciais. Tá? Então, e também tem o mapa de Carnot, tá? Então, a gente vai ver também mapas de Carnot, que são outra técnica. Tá, pessoal? Tranquilo? Sim. Então, Tem tá. bastante coisa hoje. Hoje foi aqui, né? Foi bastante coisa, tá? Mas aí a gente continua na quinta. Tá? A gente continua na quinta e é isso aí. Tá? Então, os recados são: o laboratório já tem prazo para entrega? Tem, né? Tem? Ele já está lá o negócio. Aquele dia 2? É dia 2? Não, tinha alguma data meio pro começo do mês, pelo que eu lembro. Isso! Não, é a lista 2 que eu botei. A lista 2 tem data, o laboratório não. Tá, então eu vou botar na quarta-feira a data do laboratório, tá? Ok. Tá? Que a princípio, mas eu já adianto para vocês, eu vou botar na quarta, vai ser nessa quarta. Eu vou dar até o dia 2 também, no mesmo dia da lista, tá? A princípio é isso. Talvez o laboratório é certo que é o dia 2, tá? O laboratório é certo que é dia 2. Porque vocês agora já sabem o conteúdo para fazer o laboratório. Tá? Não que sabem, a gente vai trabalhar um pouco mais. A lista, talvez, eu dê um pouco mais de prazo, se ficar muito apertado, porque ainda falta a parte de mapas de Carnot para resolver a lista. Tá? Mas, pessoal, até o dia 2, façam tudo que vocês sabem da lista, porque se eu der mais prazo da lista, para dar mapas de Carnot, vai ser tipo 2, 3 dias a mais.
tá? Porque mapa de Carnot é fácil e não precisa de muito tempo para fazer, tá? Então, os últimos exercícios lá é usando mapas de Carnot, tá? Mas mapas de Carnot são fáceis de fazer, tá? Então, não vai precisar... Então, talvez eu estenda um pouco o prazo da lista, tá? Mas não vai ser muita coisa, não, tá? Então, já vão se agilizando. O laboratório é quase certo que vai ser dia 2, tá? Quer dizer, quase certo, mas certo vai ser dia 2, tá? Já estou avisando aqui. Inclusive, já posso, não preciso nem fazer amanhã isso, já vou botar ali, tá? Porque daí você já usa esse final de semana para fazer. Ah, professor, trabalhar final de semana, que saco. Eu também acho um saco, mas eu trabalho quase todo final de semana. Então tá. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma. Nenhuma? Então tá. Se tiverem e se lembrarem só depois da dúvida, me mandem e-mail. Já teve alguém que andou me mandando e-mail com algumas dúvidas. Tá? Eu tento responder, sempre tento me explicar o máximo possível a dúvida que eu vou responder. Tá? E é isso aí. Tá? Então é isso aí, é nóis. Fechou todas. Até quinta-feira. Até quinta, senhor. Até quinta. Até quinta. Tchau, senhor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, senhor. Falou, senhor. Tchau, tchau, adeus.